Você já acordou um dia e percebeu que sua fé esfriou? Que as orações viraram automáticas, a Bíblia ficou pesada e aquele fogo que você tinha simplesmente apagou? Agora, imagine um homem que durante mais de 60 anos manteve uma rotina espiritual tão poderosa que transformou 3 continentes, fundou um movimento com milhões de seguidores e mesmo aos 88 anos ainda pregava com o mesmo fervor do primeiro dia. Esse homem era John Wesley. E o segredo dele não foi sorte, talento ou unção especial. Foi sistema, foi organização, foi disciplina espiritual aplicada com uma precisão que parecia militar, mas que na verdade era simplesmente bíblica. Hoje você vai descobrir exatamente como Wesley estruturou sua vida para que a chama espiritual nunca se apagasse. E mais importante, como você pode aplicar esses mesmos princípios hoje, no século XXI, com suas responsabilidades, sua agenda caótica e seus desafios modernos. Se você ficar até o final, eu vou te mostrar um método prático que você pode começar amanhã de manhã, sem misticismo, sem promessas vazias, apenas princípios testados por séculos. Preparado? Então vamos começar. Lição 1. Levante-se antes do sol. Wesley tinha uma regra não negociável: acordar às 4 da manhã, todos os dias, por décadas. E antes que você diga, mas eu não consigo acordar cedo, escuta isso. Wesley pregava ao ar livre no frio inglês, viajava horas a cavalo, dormia em condições precárias. Ele estava mais cansado que você, e mesmo assim, 4 da manhã. Por quê? Porque Wesley entendeu algo que a maioria dos cristãos modernos esqueceu. A primeira hora do dia define as próximas 23. Ele dizia: perca 1 hora pela manhã e você a procurará o dia todo. Não era sobre quantidade de sono, era sobre prioridade. Era sobre dizer para Deus: você vem primeiro, antes do trabalho, antes da família, antes de mim mesmo. Pensa comigo. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, ver notícias, redes sociais, mensagens, o que você está dizendo? Que o mundo define seu dia? Que as urgências dos outros são mais importantes que sua comunhão com Deus? Wesley inverteu isso. Ele acordava e as primeiras 2 horas eram sagradas: oração, meditação, leitura das Escrituras, reflexão. Quando o sol nascia, ele já estava cheio. Já tinha bebido da fonte, já estava preparado para qualquer batalha do dia. E sabe o que é fascinante? A ciência moderna confirma isso. Estudos mostram que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisões, foco e autocontrole, está no seu pico de desempenho nas primeiras horas após acordar. Wesley não tinha neurociência, mas tinha o Espírito Santo. Então a primeira lição é brutal, mas necessária. Se você não controla sua manhã controla você. Wesley levantava às 4 horas. Você não precisa fazer isso, mas precisa ter algum momento sagrado. Pode ser 5 horas, 5:30, 6 horas. O que não pode é deixar o dia devorar sua vida espiritual. Agora vou te contar algo que mudou minha perspectiva sobre isso. Wesley não acordava cedo porque era um super-herói espiritual. Ele acordava cedo porque decidiu que Deus merecia o melhor dele. Não as sobras, não os restos de energia. O melhor. E aqui está a verdade que dói. O que você dá a Deus revela quanto você o valoriza. Se você dá a Ele os minutos finais do dia, quando já está exausto, ou os minutos roubados entre compromissos, você está dizendo que Ele não é prioridade. Wesley entendia que o inimigo vai sempre roubar sua manhã se você deixar. Sempre vai ter uma desculpa. Mas dormi tarde. Mas estou cansado. Mas só hoje vou pular. E quando você percebe, passou 1 mês sem ter um único encontro genuíno com Deus. Por isso a decisão precisa ser radical, não negociável. Você define o horário e cumpre. Chuva, sol, cansaço, insônia, não importa. Porque o que você está construindo não é um hábito, é um caráter. Wesley dizia: levante-se cedo. Isso é indispensável para a saúde física e espiritual. E ele tinha razão, porque quando você domina sua manhã, você domina o seu dia. E quando você domina seus dias, você domina sua vida.
Acorde mais cedo que seus problemas, mais cedo que suas preocupações, mais cedo que suas distrações e coloque Deus em primeiro lugar, literalmente. Essa única decisão pode mudar tudo. Experimente por 30 dias, apenas 30, e você vai ver a diferença. Lição 2. Organize seu dia em blocos espirituais. Wesley não apenas orava de manhã e esquecia Deus o resto do dia. Não, ele criou o que hoje chamamos de horários fixos de oração, mas de uma forma muito mais profunda. Ele dividia o dia em blocos, e cada bloco tinha um propósito espiritual claro. 4 a 6 horas, oração pessoal, leitura meditativa das Escrituras, adoração privada. 6 a 12 horas, trabalho ministerial, pregação, visitas, estudo, escrita. 12 horas, pausa para almoço e oração do meio-dia. Sim, ele parava para orar ao meio-dia, todos os dias. 12 às 17 horas, continuação do ministério, ensino, discipulado, organização dos grupos metodistas. 17 horas, nova pausa para oração e reflexão. Noite, reuniões de grupo, cultos, estudos coletivos. 21 ou 22 horas, exame de consciência, oração final, descanso. Percebe o padrão? Wesley não deixava a espiritualidade para quando desse tempo. Ele estruturou o tempo ao redor da espiritualidade. E aqui está a lição poderosa para nós. Deus não cabe nas sobras do seu dia. Se você só ora quando sobra tempo, nunca vai sobrar. Se só lê a Bíblia quando está relaxado, nunca vai estar. A vida é caos, a vida é urgência, a vida é distração. Por isso, você precisa de blocos fixos. Wesley entendeu que a disciplina espiritual não é sobre intensidade emocional, é sobre ritmo, é sobre constância, é sobre criar um padrão previsível onde o Espírito Santo pode trabalhar profundamente. Deixa eu te explicar melhor essa ideia de blocos espirituais. Wesley percebia o dia como um tecido que precisava ser costurado com fios de oração. Não era um momento gigante de espiritualidade e pronto. Era vários momentos distribuídos estrategicamente. Por quê? Porque ele sabia que a tentação não espera, o desânimo não agenda horário, a dúvida não avisa quando vai chegar. Então ele criou pontos de reconexão ao longo do dia. Pensa assim, imagine seu celular. Se você usa o dia inteiro sem recarregar, a bateria acaba, certo? A vida espiritual funciona igual. Você precisa recarregar várias vezes ao dia. E os blocos de Wesley eram exatamente isso, estações de recarga espiritual. A oração do meio-dia, por exemplo, não era longa. Às vezes eram apenas 10 minutos, mas era um reset. Era parar no meio do caos, respirar profundo e dizer: Deus, eu ainda estou contigo. Renova minhas forças. E a oração das 17 horas? Wesley percebeu que o final da tarde é quando o cansaço bate, quando a irritação aumenta, quando você está mais vulnerável. Então, ele blindava esse horário com oração. Genial, não? E tem mais. Os blocos criavam expectativa. Quando você sabe que às 12 horas vai encontrar com Deus, você aguarda isso. Você carrega o dia sabendo que tem um oásis esperando. Isso muda sua perspectiva sobre tudo. Então, como você aplica isso hoje? Simples. Defina 3 horários fixos no seu dia. 1. Manhã. Pelo menos 20 a 30 minutos de oração e palavra. Não negociável. 2. Meio-dia. Mesmo que seja 5 minutos. Pare e reconecte com Deus. Uma oração curta, um versículo, um momento de gratidão. Configure um alarme no celular se precisar. 3. Noite. Exame de consciência. O que você fez hoje? Onde Deus agiu? Onde você falhou? Como você cresce amanhã? Não é sobre quantidade, é sobre intencionalidade. É sobre criar âncoras espirituais que impedem você de derivar. Wesley dizia: faça do começo e do fim do dia a parte mais importante da sua vida espiritual. Porque se você começa e termina com Deus, o meio também fica mais fácil. Pensa assim, se você começa o dia encharcado da presença de Deus, quando a tentação vier às 15 horas, você ainda está molhado, você ainda está forte, você não secou.
E se você tem um ponto de reconexão ao meio-dia, você recarrega, e à noite você fecha o dia prestando. Lição 3. Nunca leia a Bíblia sem um diário. Aqui está uma verdade que vai doer. Você não está aplicando o que lê. Pode até estar lendo a Bíblia todo dia, pode até ter um plano de leitura bonito, mas daqui a 6 meses você não vai lembrar de nada do que leu hoje. E sabe por quê? Porque informação sem reflexão é amnésia espiritual. Wesley sabia disso. Por isso, ele nunca lia as Escrituras sem um diário ao lado. Ele não apenas lia, ele processava, ele anotava, ele refletia, ele fazia perguntas, ele escrevia orações, ele registrava convicções. Wesley manteve diários durante toda a sua vida adulta, mais de 60 anos de registros espirituais. E não eram apenas "hoje li João 3", eram conversas profundas entre ele e Deus através da palavra. Ele fazia 4 perguntas toda vez que lia um trecho da Bíblia. O que Deus está me mostrando aqui? Onde estou falhando nisso? Como posso obedecer isso hoje? Por quem devo orar com base nisso? Essas 4 perguntas transformavam leitura em transformação. Porque olha só, você pode ler Tiago 1:27 sobre visitar os órfãos e as viúvas e pensar, que bonito, e seguir com a vida. Ou você pode parar, pegar o diário e escrever. Quem na minha igreja está sozinho agora? Quem precisa de uma visita? Eu vou ligar para a irmã Maria hoje à tarde. Virou ação, virou obediência, virou vida. Wesley dizia, um cristão sem diário é como um soldado sem mapa. Ele pode até estar se movendo, mas não sabe se está avançando. E tem outro benefício gigante nisso. Quando você volta e lê seus diários antigos, você vê a fidelidade de Deus. Você vê como Ele respondeu orações, como Ele te moldou, como você cresceu. Isso fortalece a fé como nada mais, porque você não está apenas confiando em promessas abstratas. Você está vendo o histórico de Deus na sua vida. Deixa eu te contar uma coisa pessoal. Há alguns anos eu estava passando por uma crise de fé brutal, duvidando de tudo, sentindo que Deus estava distante. E num momento de desespero, eu peguei meus diários antigos e comecei a ler. E sabe o que eu vi? Página após página de orações respondidas, de momentos onde Deus falou claramente, de situações impossíveis que Ele resolveu. Estava tudo ali, registrado, e eu tinha esquecido. Naquele momento eu entendi o que Wesley sabia. Sem registro, você esquece as vitórias. E quando esquece as vitórias, você duvida na próxima batalha. Por isso, os salmos são cheios de lembra-te, não esqueças. Deus sabe que nossa memória espiritual é fraca, então Ele nos deu uma solução. Escreva. Agora vamos ao prático. Como fazer isso? Passo 1. Escolha seu formato. Pode ser um caderno físico, um arquivo no computador, um app de notas no celular, não importa. O que importa é que seja acessível e que você use. Passo 2. Leia devagar. Esqueça aqueles planos de ler a Bíblia em um ano que te fazem correr 5 capítulos por dia sem entender nada. Wesley lia devagar. Às vezes ele passava 1 hora inteira em um capítulo, porque o objetivo não é quantidade, é qualidade. Passo 3. Faça as 4 perguntas. Depois de ler, pare, pegue o diário e responda. O que Deus está me mostrando aqui? Onde estou falhando nisso? Como posso obedecer isso hoje? Por quem devo orar com base nisso? Passo 4. Seja honesto. Não escreva respostas espirituais bonitas. Escreva a verdade. Seu diário não é para impressionar ninguém. É entre você e Deus. Passo 5. Volte e releia. Uma vez por mês, releia suas entradas antigas. Você vai se surpreender com o que Deus fez. Wesley tinha uma prática linda. Todo ano, no último dia do ano, ele relia todo o diário daquele ano. E então, na entrada final, ele escrevia um resumo das maiores lições que Deus tinha ensinado nos últimos 12 meses. Isso criava uma narrativa, uma história. Ele conseguia ver a mão de Deus tecendo sua vida. E olha, isso não é opcional se você quer crescer. Tiago 1:22-24 fala de quem ouve a palavra, mas não pratica. É como alguém que olha no espelho e esquece como é. O diário é seu espelho espiritual. Ele te mostra quem você realmente é, não quem você acha que é. Então, a partir de hoje, faça isso.
Nunca leia a Bíblia sem algo para escrever. Pode ser um caderno, pode ser o bloco de notas do celular, pode ser um app. Não importa. O que importa é registrar. Leia o texto, faça... Lição 4. Nunca caminhe sozinho. Os grupos de prestação de contas. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você não consegue manter a chama acesa sozinho. Não consegue. E não é fraqueza admitir isso. É sabedoria. Wesley sabia que a fé solitária é uma fé vulnerável. Por isso, ele criou um dos sistemas mais geniais da história do cristianismo, os pequenos grupos metodistas. Ele organizou os convertidos em células de 5 a 12 pessoas, e esses grupos se reuniam toda semana. E não era reunião de compartilhar pedido de oração genérico. Não, era prestação de contas radical. Wesley criou 22 perguntas que os membros faziam uns aos outros toda semana. Vou te dar algumas delas e você vai entender por que o metodismo explodiu. Você pecou esta semana de forma consciente? Você foi tentado? Como reagiu? Você está tendo pensamentos impuros? Você foi honesto em todas as suas transações? Você está em débito com alguém? Você está guardando alguma mágoa? Você falou de alguém pelas costas? Você tem algum segredo que não contaria para ninguém? Percebe a profundidade? Não era superficialidade gospel. Era transparência total. E aqui está o princípio. O pecado cresce no escuro. A santidade cresce na luz. Quando você tem pessoas que podem perguntar como está a sua vida de oração, e você precisa responder com honestidade, isso muda tudo. Porque você sabe que semana que vem vão perguntar de novo. É o que Provérbios 27:17 diz. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Mas isso só funciona se houver contato, se houver fricção, se houver verdade. A igreja moderna perdeu isso. A gente se reúne aos domingos, canta junto, ouve o sermão, vai para casa. E ninguém conhece ninguém de verdade. Ninguém sabe das lutas, das tentações, das quedas. Wesley entendia que cristão sozinho é cristão em perigo. Por isso ele dizia, o cristianismo é essencialmente uma religião social. Transformá-lo em religião solitária é destruí-lo. Deixa eu te contar como esses grupos funcionavam na prática. Wesley os chamava de sociedades, classes e bandas, cada uma com um nível diferente de intimidade. As sociedades eram grupos maiores, de 20 a 50 pessoas que se reuniam semanalmente para ouvir pregação e testemunhos. As classes eram grupos de 10 a 12 pessoas divididos por bairro ou área geográfica. Ali havia prestação de contas básica e suporte mútuo. Mas as bandas eram o nível mais profundo. Grupos de 4 a 6 pessoas do mesmo sexo, mesma faixa etária, mesmo nível de maturidade espiritual. E ali, nada era escondido. Nessas bandas, as 22 perguntas eram feitas toda semana. E todos respondiam, na frente de todos, sem filtro. Imagina a cena. Você chega na reunião semanal, sentam em círculo. O líder começa. Irmão João, você pecou conscientemente esta semana? E João tem que responder, na cara, na honestidade. Parece assustador? É, mas sabe o que Wesley descobriu? Que esse nível de transparência matava o pecado, porque o pecado ama o segredo. Quando você traz para a luz, ele perde o poder. Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Confessai, não escondei, não finjam que está tudo bem. Confessai. E olha o resultado, para que sareis. A cura vem na transparência. Wesley viu milhares de pessoas serem libertas de vícios, pecados secretos, padrões destrutivos, sem... Lição 5. Jejum regular. A arma esquecida. Essa aqui vai incomodar, mas precisa ser dita. A igreja moderna perdeu o jejum porque perdeu a fome de Deus. Wesley jejuava 2 vezes por semana, quartas e sextas, toda semana, durante décadas. E não era jejum de redes sociais, não era jejum de Netflix, era jejum de comida. O corpo sentindo a ausência, a carne sendo subjugada, o espírito sendo aguçado. Por que Wesley fazia isso? Porque ele entendia algo que Mateus 6 deixa claro. Jesus não disse, se jejuardes.
Ele disse quando jejuardes. Era expectativa, não opção. E Wesley via o jejum como 3 coisas. Disciplina da carne. Seu corpo não manda em você. Você não é escravo dos seus desejos. Quando a fome vem e você diz, não, agora é hora de buscar a Deus, você está treinando sua alma para dizer não para coisas maiores. Se você não consegue dizer não para um lanche, como vai dizer não para a pornografia, para a desonestidade, para a preguiça espiritual? O jejum é treino, é academia espiritual. Você fortalece o músculo da renúncia. Intensificação da oração. Quando você está com fome, você não consegue ser superficial. Seu corpo grita, sua alma acorda. Você ora com urgência. Wesley dizia, o jejum transforma orações educadas em clamores. Pensa assim, quando você está confortável, bem alimentado, satisfeito, é fácil fazer uma oração morna. Mas quando seu estômago está vazio, quando você escolheu sentir falta, sua oração ganha peso, ganha intensidade. Você não está apenas falando com Deus, você está clamando. E solidariedade com os que sofrem. Quando você sente fome por escolha, você se lembra de quem sente fome por necessidade, e isso te move à ação. Wesley usava o dinheiro que economizava nas refeições de jejum para dar aos pobres. Não era ritual vazio, era amor prático. Ele dizia, ganhe o que puder, economize o que puder, dê o que puder. E o jejum era parte disso, era a identificação com os marginalizados. Agora, vamos ao ponto controverso. Por que a igreja parou de jejuar? Simples, porque é difícil, porque é desconfortável, porque vivemos numa cultura que diz satisfaça todo desejo imediatamente. E o jejum faz o oposto, ele adia a gratificação para buscar algo maior. Mas Então, como aplicar isso hoje? Comece pequeno. Escolha um dia da semana. Pode ser quarta, como Wesley. Jejue do café da manhã até o almoço, ou do almoço até a janta. Não tente fazer 40 dias de cara. Você vai falhar e desistir. Use o tempo estrategicamente. O horário que você gastaria comendo, use para orar. Quando a fome bater, transforme em oração. Deus, assim como meu corpo está com fome, minha alma tem fome de ti. Tenha um propósito claro. Não jejue só por jejuar. Jejue por algo específico. Pode ser uma decisão que você precisa tomar, um pecado que você quer vencer, uma pessoa pela qual você está intercedendo. Tenha foco. Mantenha discreto. Jesus foi claro em Mateus 6. Não seja como os hipócritas que anunciam o jejum para ganhar elogios. Jejue em segredo, entre você e Deus. Quebre o jejum com sabedoria. Não termine o jejum comendo tudo que vê pela frente. Quebre com algo leve. Agradeça a Deus pela comida. Reflita sobre o que ele falou durante o jejum. Wesley dizia, alguns demônios só saem com oração e jejum, e alguns hábitos também. Lição 6. Avaliação semanal e anual, medindo o crescimento. Última lição, e talvez a mais negligenciada. Se você não mede, você não melhora. Wesley era obcecado com progresso espiritual, não de forma neurótica, mas de forma intencional. Ele entendia que a vida cristã não é estática. Você está crescendo ou morrendo, avançando ou retrocedendo. Não existe meio termo. E aqui está o ponto crucial. Ele não fazia isso sozinho. Ele tinha mentores e amigos espirituais que avaliavam com ele. Porque o auto-engano é real. A gente mente para si mesmo com facilidade absurda. Provérbios 4, verso 26 diz: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Pondera, pensa, avalia, mede. Wesley entendia algo profundo. Você não pode melhorar o que não consegue ver, e você não consegue ver se não para olhar. A maioria dos cristãos vive no piloto automático espiritual, domingo após domingo, ano após ano, fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros,
lutando com os mesmos pecados, e nunca param para perguntar por que não estou crescendo. A resposta? Porque não há intencionalidade, não há avaliação, não há ajuste. Wesley tratava o crescimento espiritual como um artesão trata sua obra, com atenção, com cuidado, com constante refinamento. Ele tinha uma frase poderosa: não é suficiente ter boas intenções, precisamos ter bons métodos. E a avaliação era parte essencial do método. Deixa eu te mostrar. Agora vamos ao prático. Como você faz isso? Avaliação semanal simples. Todo sábado à noite ou domingo de manhã, antes do culto, pegue 15, 20 minutos e responda. 1. Pelo que sou grato esta semana? 2. Onde vi Deus agir? 3. Que vitórias espirituais tive? 4. Que pecados preciso confessar? 5. Como vou melhorar na próxima semana? Escreva. Não apenas pense, escreva, porque o que não é registrado é esquecido. Avaliação anual. No final do ano, tire uma tarde inteira. Sim, uma tarde. Isso é importante demais para fazer correndo. Vá para um lugar tranquilo, desligue o celular, pegue seu diário do ano inteiro e revise. Perguntas para a avaliação anual. Quais foram os 3 maiores momentos de crescimento espiritual este ano? Como meu relacionamento com Deus mudou? Estou mais santo hoje do que há 12 meses? Que pecados venci? Quais ainda me dominam? Como tratei as pessoas ao meu redor? Melhor ou pior que no ano passado? Que áreas da minha vida espiritual estão mortas e precisam de ressurreição? E então, baseado nessas respostas, planeje o próximo ano. Não com resoluções vazias, tipo, vou ler mais a Bíblia, mas com metas específicas. Vou ler a Bíblia 5 vezes por semana, sempre às 6. Vou jejuar toda quarta-feira. Vou estar em um grupo de prestação de contas toda terça-noite. Vou memorizar um versículo por semana, totalizando 52 no ano. Vou servir na igreja pelo menos 2 vezes por mês. Quando você mede, você enxerga a realidade. E quando enxerga, pode mudar. Mas como praticar nos dias de hoje? Ok, você acabou de receber 6 lições pesadas. Agora a pergunta é, como aplicar isso na vida real, no século XXI, com trabalho, família, contas, trânsito, redes sociais e todas as outras demandas? Vou te dar um plano de 30 dias para começar. Não tente fazer tudo de uma vez. Você vai falhar e desistir. Vá com calma, mas vá com consistência. Semana 1. Estabeleça o horário sagrado da manhã. Escolha um horário fixo para despertar. Não precisa ser 4 horas. Pode ser 5h30, 6, 6h30, mas tem que ser antes de checar o celular. Passo 1. Compre um despertador físico. Deixe o celular longe do quarto. Sério. Se ele está ao lado da cama, você vai pegar automaticamente. E quando pega, acabou, você perdeu. Passo 2. Prepare tudo na noite anterior. Deixe sua Bíblia aberta na mesinha. Deixe seu diário e caneta prontos. Deixe um copo d'água. Elimine todas as barreiras para começar. Passo 3. Nos primeiros 20, 30 minutos, faça apenas 3 coisas. 1. Ore 5, 10 minutos. Adoração, gratidão, entrega do dia. Não precisa ser longo, precisa ser real. 2. Leia a Bíblia, 10, 15 minutos. Um capítulo, devagar. Se quiser ler mais, ótimo, mas um capítulo com reflexão é melhor que 5 capítulos corridos sem entender nada. 3. Registre, escreva no diário. Responda pelo menos uma das 4 perguntas de Wesley. O que Deus me mostrou? Onde estou falhando? Como posso obedecer hoje? Por quem devo orar? Faça isso 7 dias, sem desculpas. Mesmo se dormir mal, mesmo se tiver viagem, mesmo se for feriado, seus primeiros 30 minutos são de Deus. Dica de ouro. Nos primeiros dias vai ser difícil. Seu corpo vai reclamar, sua mente vai inventar desculpas. Mas depois de 4, 5 dias, fica mais fácil. E depois de 2 semanas, vira natural. Semana 2.
adicione os blocos espirituais. Continue com amanhã. Agora adicione oração do meio-dia, 5 minutos. Coloque um alarme no celular para meio-dia. Quando tocar, pare o que estiver fazendo. Não importa se você está numa reunião, no trânsito, cozinhando. Pare por 3 a 5 minutos e ore. Pode ser uma oração curta. Deus, renova. Semana 3. Implemente a prestação de contas. Entre em contato com 2, 3 amigos cristãos maduros. Pessoas que você confia, que levam a fé a sério, que não vão julgar, mas também não vão aceitar desculpas. Mande uma mensagem. Ei, estou montando um grupo de prestação de contas semanal. A gente se reúne 1 hora por semana e faz perguntas honestas sobre nossa vida espiritual. Você topa? Se eles toparem, marquem o primeiro encontro. Pode ser presencial, pode ser por videochamada, mas tem que ser semanal, mesmo horário, toda semana. No primeiro encontro, criem juntos 5, 7 perguntas de prestação de contas. Podem usar as de Wesley, podem adaptar para a realidade de vocês. Exemplos. Como foi sua vida de oração esta semana? Você leu a Bíblia diariamente? Você pecou conscientemente? Como está seu relacionamento, casamento, namoro, família? Há algo que você está escondendo de nós agora? E então, sejam honestos. Nada de respostas automáticas, nada de está tudo bem quando não está. A primeira reunião vai ser estranha, a segunda vai ser desconfortável, mas na terceira vocês vão começar a sentir a liberdade que vem da transparência. Semana 4. Adicione jejum e avaliação. Escolha um dia da semana para jejuar. Pode ser quarta, como Wesley, pode ser outro dia que funcione melhor para você. Comece com meio período. Se você nunca jejuou, não tente fazer 24 horas de cara. Jejue do café da manhã até o meio-dia, ou do meio-dia até a janta. No dia do jejum, 1. Acorde e, em vez de comer, ore por 10, 15 minutos. Quando a fome bater ao longo do dia, transforme em oração. Deus, como meu corpo tem fome, minha alma tem fome de ti. 2. Use o horário que você gastaria comendo para ler a Bíblia ou orar. Quando quebrar o jejum, comece com algo leve e agradeça a Deus pela comida e pelo que Ele falou durante o jejum. E no sábado à noite, faça sua primeira avaliação semanal. Pegue seu diário e responda às 6 perguntas que eu te dei antes. 1. Pelo que sou grato esta semana. 2. Onde vi Deus agir? 3. Em que eu falhei? 4. Que pecados preciso confessar? 5. Como vou melhorar na próxima semana? Leva uns 15 minutos, mas esses 15 minutos vão te dar clareza para a semana seguinte. Depois dos 30 dias. Se você fez tudo isso por 30 dias, você já tem um sistema. Agora é só manter e aprofundar. Você pode adicionar memorização de versículos, 1 por semana, leitura de livros cristãos clássicos, 1 por mês, serviço semanal, ajudar alguém, visitar doentes, servir na igreja, grupos de estudo bíblico, aumentar o tempo de oração matinal para 45 minutos ou 1 hora, fazer jejuns mais longos, dia inteiro, 3 dias, etc. Mas o essencial você já tem: manhã com Deus, blocos ao longo do dia, prestação de contas, jejum, avaliação. A pergunta não é se funciona, a pergunta é: você vai fazer? E olha, vai ter dia que você vai falhar, vai ter semana que vai pular algo, e tudo bem, graça existe para isso. O importante não é ser perfeito, é ser consistente na direção certa. Wesley falhou, Paulo falhou, Pedro falhou, mas eles não desistiram, e você também não vai. Antes de encerrar, alertas cruciais que você precisa ouvir. Alerta 1. Disciplina não é legalismo. Fazer essas coisas não te torna mais amado por Deus. Você já é amado. Cristo já pagou tudo. Você não está ganhando salvação. Você está vivendo a salvação que já tem. Disciplina é resposta de amor, não troca por amor. É como um filho que acorda cedo para passar tempo com o pai porque ama o pai, não porque está tentando ganhar herança.
Se você começar a fazer essas práticas pensando, agora Deus vai ter que me abençoar, você entrou no legalismo. E o legalismo mata. Alerta 2. Isso não substitui o Espírito Santo. Estrutura sem unção é legalismo morto. Mas unção sem estrutura é caos emocional. Você precisa dos dois. Wesley era disciplinado e avivado, organizado e ardente, sistemático e espiritual. Não escolha um ou outro, escolha ambos. Ore para que o Espírito Santo encha essas disciplinas, porque sem ele é só religião, mas com ele é transformação. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Nada, nem com todo o sistema do mundo. Então, dependa dele. Ore antes de cada prática. Peça que ele te guie, te ensine, te transforme. Agora, 3 perguntas finais para você responder com honestidade. 1. Se você morresse hoje, Deus diria que você o buscou com todo o seu coração? Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo. Não metade. Não as sobras. Todo. 2. Daqui a 10 anos, você quer estar no mesmo lugar espiritual em que está hoje? Porque se você não mudar nada, nada vai mudar. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar sendo quem sempre foi. 3. Você está disposto a fazer o que ninguém está fazendo para ter o que ninguém está tendo? A maioria vive uma fé morna, superficial, morta. Se você quer algo diferente, precisa viver diferente. Pensa nisso, com honestidade brutal, e responde para Deus, não para mim. John Wesley tinha 88 anos quando pregou seu último sermão. Corpo frágil, voz trêmula, mas o fogo ainda ardia. Ele não dependeu de experiências emocionais. Ele construiu uma vida onde o Espírito Santo podia trabalhar todos os dias. E você pode fazer o mesmo. Não importa quantos anos você tem. Não importa quantas vezes você já tentou e falhou. Não importa quão frio você se sente agora. A partir de amanhã, você pode recomeçar. Com sistema, com organização, com intencionalidade. E eu prometo, se você aplicar essas 6 lições pelos próximos 6 meses, sua vida espiritual não vai ser a mesma. Então, aqui está seu próximo passo. 1. Pegue um caderno agora. Escreva Meu plano de 30 dias e anote os passos que eu te dei. Coloque na sua mesa, na sua cabeceira, onde você vê todo dia. 2. Defina o horário exato que você vai acordar amanhã. Não vou tentar acordar cedo, mas vou acordar às 6h15. Específico. Configure o despertador, deixe o celular longe e cumpra. 3. Compartilhe este vídeo com aqueles 2, 3 amigos que você quer convidar para o grupo de prestação de contas. Manda agora, não deixa para depois. E se você quiser ir mais fundo nesses temas, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu posto conteúdo toda semana sobre espiritualidade profunda, disciplina cristã e vida transformada pela palavra. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo: